Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Daiane Ribeiro, psicóloga e terapeuta familiar, e hoje eu vou falar sobre criança ferida, criança interior. Qual que é o impacto que isso tem na vida adulta? Será que isso existe, né? Será que as experiências vividas lá na infância trazem algum tipo de impacto no seu relacionamento? Afinal de contas, o que é essa tal da criança interior, a criança ferida, que as pessoas tanto falam? O que é isso? Você quer saber? Então assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tudo. E olha só, hoje, Dia das Crianças, aproveitando essa data tão especial, né, para muitos pais, muitas mães, vamos aproveitar para falar sobre esse assunto. Só que, enquanto adulto, você já parou para pensar? Porque hoje, no Dia das Crianças, tá todo mundo pensando nas crianças, né? Mas e você? Você já parou para pensar na sua criança? O que é essa tal da criança ferida? Você fica lembrando lá da sua infância com quais memórias? São memórias positivas ou memórias negativas? E aí, será que você é um daqueles adultos que fica pensando assim, mas o que eu vivi lá na minha infância não interessa mais, já passou, isso daí não é importante? E muito pelo contrário, isso é importantíssimo. O que acontece na infância não fica na infância, nós vamos trazendo ao longo da nossa vida. Mas antes da gente falar sobre isso, antes de eu entrar aqui nesse assunto, vamos só esclarecer o seguinte: o que é essa tal da criança ferida, essa criança interior aí que as pessoas tanto falam, né? Gente, nada mais é do que as memórias que nós trazemos lá da nossa infância. Então, os primeiros anos de vida, tá? Até os 5, 7 anos, né? Alguns autores aí falam de 5 anos, outros falam em 7 anos, enfim, mas esses primeiros anos de vida, eles são determinantes para o adulto que nós nos tornamos, porque é exatamente nesses primeiros anos de vida que ficam armazenados todos os nossos registros, tudo aquilo, a gente vai absorvendo todas as informações que são boas, informações que não são tão boas assim, e daí, muitas vezes, acontecem, né, traumas infantis que vão acontecer exatamente nesses primeiros anos de vida e vão ficar lá armazenados. Alguns são conscientes, você se lembra disso, alguns são inconscientes, mas todo mundo passa por essa experiência lá na infância. Alguns são mais relevantes, outros menos relevantes, e é isso que vai determinar depois o adulto que você vai ser, e inclusive as memórias, né? Como é que você vai lidar com isso na vida adulta. Então, para aquelas pessoas que tiveram uma infância mais tranquila, obviamente isso vai ser mais tranquilo, né? Agora, para quem veio de um lar desajustado, com brigas, para quem sofreu um trauma mais específico, para quem veio lá com sentimento de rejeição, sentimento de abandono, para quem presenciou muitas brigas, para aquela criança que não foi acolhida, que teve ausência de afeto, que viveu ali com pais bastante limitados, que não tiveram disponibilidade de afeto. Para essa criança, por exemplo, obviamente, isso vai ser uma experiência muito traumática, e isso vai isso vai impactar a idade adulta de uma maneira que pode sim ser muito negativa, e que você pode levar tudo isso para o seu relacionamento. Você pode então buscar lá no seu parceiro, na sua parceira, tudo aquilo que você não recebeu lá na sua infância, porque a idade adulta nada mais é do que uma oportunidade de você lidar com esses sentimentos, uma vez que uma criança ela não possui recurso emocional para lidar com traumas, para lidar com a dor. Por isso que isso fica guardadinho lá no seu inconsciente, por isso que isso fica lá armazenado, porque uma criança ela não tem condições para lidar com isso. E aí, quando você se torna adulto, aí sim, você como adulto, você está pronto para lidar com a rejeição, com o sentimento do abandono. Porém, não é bem assim que acontece. Muitos adultos, eles ainda continuam emocionalmente dentro de uma dinâmica infantil. Eles continuam lidando, né? É só um adulto no corpo,
cronologicamente falando, mas emocionalmente, se você viveu um trauma muito relevante, muito importante, você pode sim ficar preso lá nessa fase da sua vida e ficar projetando nos seus relacionamentos todas essas expectativas que era lá da sua criança, que foi lá da sua infância. Então aí está uma criança ferida. Isso é a sua criança ferida. E é muito importante entender quando é que você está se relacionando na idade adulta e está manifestando a sua criança interior, a sua criança ferida, muitas vezes cobrando do teu parceiro, cobrando no teu relacionamento aquilo que você não recebeu lá dos seus pais, por exemplo. E aí você fica acreditando que o problema é o seu parceiro, que o problema é a pessoa que está aí do seu lado, que o problema é o seu relacionamento, quando na verdade você ainda não parou para pensar nessas suas experiências e nos recursos que você tem interno para você poder lidar com isso. E você não parou para pensar nas suas experiências individuais e como é que elas estão sendo projetadas no seu relacionamento. Então, quando você vai para um relacionamento, você geralmente, vai levar tudo aquilo que você aprendeu, porque lá na infância, aquele modelo lá desajustado é um modelo que você aprendeu. Então, será que você não está se relacionando da mesma maneira? Se você está trazendo traumas lá da infância, será que você não está reproduzindo o que você viu lá na sua família de origem, muitas vezes? Se você veio de um lar desajustado, será que você não está repetindo esses padrões e está levando aí no teu relacionamento todas essas expectativas, tudo aquilo que você não recebeu, tudo aquilo que você não teve, o afeto, o carinho que você gostaria de ter recebido lá, você não está aí olhando para o teu parceiro e esperando que ele te dê aquilo que na verdade só você é capaz de se dar, aquilo que na verdade tem a ver com a sua história individual e não com o teu relacionamento e não com o teu parceiro. Olha o quanto que isso é importante, gente. Se você parar para pensar sobre isso, você consegue resolver aí um monte de problemas dentro do teu relacionamento. Porque você começa a perceber que isso tem muito mais a ver com você do que com o outro, que isso tem muito mais a ver com a sua história do que com o seu relacionamento. Percebe? Então, como que é importante entender, essa situação, entender o impacto que isso pode trazer no seu relacionamento e a maneira como você pode lidar com isso. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de ativar o sininho das notificações para você receber mais conteúdos como esse. Deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos e não deixa de me seguir nas redes sociais.